Você sabia que os alimentos são inteligentes? Que existe uma coisa chamada interação de nutrientes que pode estar te prejudicando de alguma forma e você nem sabe? Pois é, os alimentos têm diversas funções e ainda possuem diversos micronutrientes, muitos deles, que são chamados de vitaminas e minerais, que você ingere naturalmente em diversos alimentos e nem sabe, e quando você mistura algum deles, pode estar afetando como que você absorve cada um. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas dessas interações entre micronutrientes para você não ficar mais perdido e saber exatamente como utilizar cada um deles para poder não atrapalhar em nada a sua saúde. Muito bem, seja muito bem-vindo ao canal Muito Mais Que Nutra. Já vou pedir para você se inscrever no canal aqui embaixo, ativar o sininho e deixar o seu like, que é muito importante para mim. Então vamos lá, vamos começar com algumas interações entre micronutrientes para você entender melhor e não fazer besteira na hora de misturar um alimento com outro e prejudicar a absorção deles. Primeira interação, ferro e zinco. Como que eles dois podem interferir um no outro? É o seguinte, as pessoas às vezes costumam suplementar ferro na alimentação delas, muitas vezes até por conta de uma anemia, seja ela como for, e tem um processo muito chatinho. Se você aumenta o ferro e não aumenta o zinco, você pode ter uma grande depreciação desse micronutriente, ou seja, você pode diminuir bastante as concentrações de zinco no seu organismo. E o que você tem a ver com isso? Por que diminuir o zinco é ruim? E um dos problemas que acontece com a falta de zinco na sua alimentação é uma deficiência no transporte de vitamina A para os tecidos. Um dos exemplos que você pode ver diretamente a falta de zinco na sua dieta é, por exemplo, se você tiver com uma certa cegueira noturna. E não é somente com a falta de vitamina A específico, a falta de zinco também causa esse sintoma. E já que a gente falou de vitamina A, ela também tem uma importante função em relação ao ferro. A vitamina A ela vai ser responsável por mobilizar o ferro para poder produzir mais células vermelhas no nosso sangue. Bom, e vamos lá, quais seriam os alimentos fontes de cada um desses micronutrientes para você conseguir inserir na sua alimentação e ficar prevenido de tudo isso? Então vamos lá, preciso dividir para você o ferro em dois tipos para você entender. Existe o ferro M e o ferro não M. O ferro M ele é melhor absorvido e está presente mais em fontes animais, como peixes, carnes, ovos, fígado, e o ferro não M está presente mais nos vegetais, como feijão, espinafre, amendoim e até mesmo no cacau em pó. Bom, como fontes de zinco, você também vai ter o feijão e o amendoim como boas fontes de zinco. Você também pode inserir até mesmo o camarão, castanhas e até mesmo chocolate amargo, ou seja, são muito similares os alimentos que possuem tanto zinco quanto ferro. Em relação à vitamina A, as fontes animais também são mais abundantes, como peixes, ovos, carnes. Você também tem maior quantidade, porém você também consegue encontrar em vegetais carotenoides, ou seja, que são transformados no nosso organismo em vitamina A. Os principais alimentos para você inserir na sua alimentação são cenoura, espinafre, mamão e manga, se você for vegetariano, por exemplo, e não comer nenhum produto cárneo. E outro micronutriente importante para a gente falar também é o cálcio, que tem uma interação inicialmente com o ferro, que você precisa ter atenção. Por quê? Os dois interferem na absorção um do outro. Por isso que é bom você não misturar alimentos fontes de cálcio e ferro na mesma refeição. Você pode sim utilizar eles em fontes separadas, ou seja, refeições separadas, mas não é bom utilizar eles juntos. E é onde você vai ter fontes de cálcio? Principalmente em alimentos como aveia, chia, linhaça e até mesmo no brócolis tem uma ótima fonte de cálcio. Então você pode utilizar junto? Até poderia, porém você vai atrapalhar um pouquinho a absorção se você utilizar com algumas carnes, por exemplo, peixes, que são fontes de ferro, você pode ter uma piora nessa absorção. Então você pode separar e não precisa ficar fazendo vários cálculos para você entender qual colocar na sua dieta, como que você vai organizar isso. É só você dar essa separadinha e tá tranquilo. Já em contrapartida, o cálcio tem ótima interação com a vitamina D. A vitamina D melhora bastante a absorção desses micronutrientes e é muito simples ter maior aporte de vitamina D. É só você estar exposto ao sol por pelo menos aí de 15 a 30 minutos diários e realmente com quase o corpo todo exposto. Mas se ainda assim você não tem essa exposição, eu vou voltar para você com um conselho muito legal por hoje, que é coma ovos, até mesmo a gema do ovo. Claro que é importante você balancear para você não comer em excesso, porque também é rica em gorduras, porém é rica em micronutrientes. Você pode ter visto aqui que eu falei de ovo em praticamente todos os alimentos, mais especificamente da gema do ovo. Então dê mais atenção a esse alimento, que é muito gostoso. Você pode utilizar diversas formas para poder coccionar esse alimento, ou seja, de cozinhar ele como você quiser. Você vai estar dando não só um aporte ótimo de proteínas, de gorduras, mas também de micronutrientes para a sua alimentação. Uma outra interação que é importante falar para você é sobre selênio e iodo. Eles têm uma importante função de produzir, de
transformar o T4 em T3. Se você não sabe o que é isso, são hormônios da nossa tireoide. E quando você tem a deficiência de algum desses micronutrientes, por exemplo, o iodo, é bom que você suplemente o selênio, mas também ter atenção ao iodo. Por quê? O selênio ele tem uma função de produzir mais T3. Então o seu corpo ele entende que não precisa mais fazer essa produção. Ele inibe o hormônio TSH de produzir mais T3. Então você pode gerar para você também um hipotireoidismo. Se você não sabe, hipotireoidismo é uma doença acarretada pela falta da produção de T4 e T3 da nossa glândula, e esse hipotireoidismo pode gerar para você um ganho de peso em excesso sem nenhuma explicação e até mesmo uma fadiga em excesso. Então é bom você ter cuidado quando fizer isso. A boa notícia é que todo sal praticamente ele já é iodado, que todo sal que você compra ele já é iodado, ou seja, ele possui iodo na composição. E o selênio é muito fácil de encontrar em peixes, carnes, ovos e castanhas. Então é muito simples de ter esses dois alimentos na nossa alimentação. Porém, se você for vegetariano, não come nenhuma fonte de carne e também não come sal, não utiliza sal nas suas refeições, é bom que você tenha atenção para poder não ter uma falta desses dois micronutrientes e ter até um efeito inverso do que você talvez gostaria, que seria talvez até uma perda de peso. Você pode começar a ganhar peso porque o seu corpo não produz mais T3 e T4 e pode gerar um hipotireoidismo. Conclusão de tudo, era muito melhor se tivesse tudo calculado para você, nas suas necessidades, porém é meio difícil fazer isso, então eu recomendo que você assista esse vídeo, se prenda nele para você entender melhor o que você pode fazer, o que você pode misturar ou não. Eu te falei todos os alimentos que você tem em cada micronutriente desse, para você não ter que ficar buscando por isso, então é só você adaptar na sua rotina, na sua alimentação e na sua dieta, tá bom? E bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem você puder para poder me ajudar cada vez mais a trazer conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Um grande abraço e aí, bora botar o shape?